Então, vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. Ontem eu abri essa palavra e eu comecei a ver coisas que antes eu não tinha visto. Vocês sabem que no reinado de Dario, eles conspiraram contra Daniel porque ele estava ficando muito importante, né? Ele ganhou toda a admiração de Dario, se tornou amigo pessoal do rei, e os outros sábios ficaram com inveja e armaram uma cilada para ele. E todos só poderiam orar ao rei. Eles sabiam que Daniel não ia desistir da vida de oração dele, que Daniel ele orava, né? Ele não desistia. Agora me fugiu quantas vezes? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele se virava para Jerusalém e orava, não é? E eles então armaram essa cilada. Daniel foi pego orando. Olha bem o crime de Daniel. Eles não conseguiram achar nada de errado na vida de Daniel, mas tinha um crime, tinha algo que irritava tremendamente os inimigos de Daniel. Era que ele orava ao seu Deus 3 vezes por dia. E essa vida de oração de Daniel era responsável por toda a vitória, né? Por toda a prosperidade, tudo que ele fazia dava certo, ele tinha uma vida intensa de oração. Então, o rei foi forçado a tirar Daniel da cova dos leões. Quando ele ficou sabendo, né, da situação, diz aqui, nós estamos no capítulo 6 de Daniel, verso 14. Ao ouvir isso, o rei Dario ficou muito triste e ele tentou de tudo para salvar Daniel. Ele foi tentando até o pôr do sol daquele dia, né? E não teve jeito. Nós sabemos também, né, que Jesus, às 3 horas da tarde, ele expirou e os judeus correram para colocá-lo na sepultura antes da viração do dia, antes das 6 da tarde, que começava a primeira vigília da noite, porque já seria a Páscoa. Então, eles tiraram Jesus da cruz e colocaram, né, no túmulo, justamente aqui no mesmo horário em que Daniel estava sendo atirado na cova dos leões. E você vai ver aqui uma tipologia muito forte. Daniel, ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, né, vivenciando aí um momento muito difícil, que foi o momento mais difícil que Jesus viveu. A sua morte, né, o seu sepultamento e então a sua ressurreição. E nós vamos ver, através dessa história de Daniel, a história de Jesus sendo, né, contada lá no Antigo Testamento. Então, o rei mandou que trouxesse Daniel, julgou na cova dos leões. E disse assim: eu espero que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação, o salve. Foi a mesma coisa que Jesus escutou na cruz. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Vamos ver que Deus, seu Deus, desce da cruz, não é? Vamos ver se Deus vai realmente, você está tão dedicado, né? Ao seu pai, entregando a sua vida aí na cruz. Vamos ver se ele vai vir salvá-lo, né? Daniel escutou essa mesma coisa do rei, né? E ele foi ali atirado na cova e trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. Jesus também foi sepultado e os romanos falaram: coloca uma pedra, né? E coloca ali guardas, né? Vamos ali vigiar, né? Para que ele não saia daquele lugar de morte. Quando Daniel foi julgado na cova dos leões, os leões aqui tipificam Satanás, tipificam o reino das trevas. Nós sabemos, né, que o Satanás, ele é citado por Pedro como leão que ruge ao nosso derredor, buscando alguém que possa tragar, né? Ele é um antitipo, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Satanás, ele é o leão, né, desdentado, que a gente costuma falar, né? Ele perdeu, né? Mas aí, vamos lá, trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova, e o rei selou a pedra com seu próprio anel de selar, o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Né? Jesus lá, os guardas, né, tomando conta, a pedra selando a tumba dele. E o rei voltou para o palácio.
De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. E ali, muito triste, ele falou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve, com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Aqui nós vemos a figura das mulheres, que também se levantaram de madrugada, cedinho, elas se dirigiram até a tumba onde Jesus havia sido sepultado, né? E quando elas chegaram lá, elas tiveram uma grande surpresa. O rei Dario também vai ter uma grande surpresa, né? Porque Daniel responde: Rei, viva para sempre, o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Né? Este anjo do Senhor é uma manifestação de Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, né? O Cristo pré-encarnado. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões, porque Jesus Cristo é o único, né, que tem este poder de derrotar a morte, de fechar a boca dos leões, do leão Satanás, né, e não deixar que ele nos destrua, tirou o poder dele. Então, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. É o nosso Cordeiro Santo, sem pecado, não é? Aqui está falando que Daniel, ele não tinha, né, culpa de nada, ele estava pagando, mas ele era inocente. Jesus também, ele pagou, né, com a sua própria morte na cruz por nós, mas ele era inocente, não se achou culpa nele, não se achou culpa em Daniel. Ele está dizendo: eu não cometi crime algum. E porque Jesus não tinha culpa, não tinha pecado, a morte não conseguiu derrotá-lo, os leões não conseguiram, né, destruir Jesus, assim como não conseguiram destruir Daniel. E o rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova, né, e ele foi tirado sem nenhum arranhão, nada aconteceu, pois havia confiado em seu Deus. Jesus também, ele adentrou o inferno por nós. Ele foi, né, no lugar onde todos nós que não cremos nele vamos, né, para o fundo do inferno, ser destruído pelo leão Satanás. Mas Jesus não, ele voltou sem um arranhão, porque ele confiou que o Pai, né, o infinito amor do seu Pai, iria resgatá-lo. E foi isso que aconteceu, e Daniel também confiou em Deus, e ele foi livrado. Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Tudo, né, as mulheres, filhos, tudo foi julgado na cova, e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram. Infelizmente, né, no ano 70 depois de Cristo, aqueles que crucificaram a Jesus, né, foram destruídos. Jerusalém foi incendiada, foi um morticínio, foi algo de muito terrível, né, o que aconteceu em Jerusalém, porque eles não reconheceram o tempo da visitação de Jesus Cristo, né, do Messias de Deus. E então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz a todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, né? Jesus Cristo também, ele foi levantado, o nome dele acima de todo nome. E ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que governa sobre todas as nações da terra, né? E o rei Dario escreveu: pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre, ele livra e ele salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas, né? No céu e na terra ele faz milagres, sinais e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Glória a Deus!